A República Albanesa, posicionada no centro da Península Balcânica, revela-se como uma entrada cativante para essa parte do continente europeu, abundante em riqueza cultural e passado memorável. Este território, com suas margens encantadoras, lavadas pelas águas do Mar Adriático e serras que se elevam imponentes, proporciona uma visão singular das nuances e do esplendor natural e humano dos Balcãs. A localização geoestratégica da Albânia, com limites compartilhados com Montenegro, Kosovo, Macedônia do Norte e Grécia, confere à nação uma função central tanto na história quanto na tradição regional. Com um contingente populacional estimado em torno de 3 milhões de indivíduos e uma superfície territorial de cerca de 28 mil quilômetros quadrados, a Albânia tem passado por transformações marcantes em seus aspectos sociais e financeiros, notadamente devido aos intensos movimentos migratórios, sobretudo de cidadãos jovens em busca de horizontes mais amplos fora de suas fronteiras. Mas antes de começar, deixe seu like e inscreva-se no canal, isso não custa nada, e me ajuda a continuar trazendo novos conteúdos para vocês. As mulheres na Albânia têm desempenhado papéis centrais na família e na sociedade, enfrentando desafios históricos e contemporâneos. Nas últimas décadas, houve avanços significativos na educação e na participação feminina no mercado de trabalho. Mulheres jovens estão cada vez mais engajadas em carreiras nas áreas de negócios, tecnologia, saúde e educação, ao mesmo tempo em que mantêm fortes laços com suas tradições culturais e familiares. A estética também é valorizada, com grande atenção à moda e ao cuidado pessoal, tanto nas áreas urbanas quanto rurais. Tais deslocamentos populacionais têm influenciado não apenas a estrutura populacional, como também o panorama financeiro do território, sendo que os valores remetidos por albaneses no exterior constituem uma das fontes primárias de recursos para diversos núcleos familiares. Mesmo diante dessas alterações, o país mantém firmemente seu elo com suas origens e tradições. O sentimento de identidade nacional na Albânia é intensamente moldado por uma trajetória permeada por lutas e pela busca de autonomia, com ênfase durante o domínio turco-otomano e os tempos do governo comunista comandado por Enver Hoxha. Esses ciclos históricos forjaram na população um sentimento intenso de patriotismo, que se manifesta em vários âmbitos, do incentivo à arte à conservação linguística e dos costumes enraizados. Por volta do IV século antes da era cristã, a área que hoje forma o Estado albanês fazia parte do antigo território da Ilíria, que foi posteriormente anexado ao vasto domínio romano e, mais adiante, ao Império Bizantino. Durante a fase medieval, a região constituía um principado livre até ser submetida à dominação turca ao término do século XV. Ao longo desse extenso domínio, uma expressiva parcela da sociedade adotou o islamismo, mudança espiritual que ainda compõe a paisagem religiosa do país. A proclamação da liberdade nacional ocorreu no ano de 1912, contudo, conflitos internos e intervenções estrangeiras, especialmente ao longo das duas guerras mundiais do século anterior, continuaram a influenciar seu curso. Durante o Segundo Conflito Mundial, o território foi dominado inicialmente pelos italianos e, em seguida, pelos alemães. Após o fim dos embates, instaurou-se um sistema socialista que se prolongou até o início da década de 90, sob rígido isolamento. Com o encerramento do sistema comunista, a Albânia iniciou uma jornada árdua rumo a uma economia aberta e uma governança parlamentar. Desde então, a nação tem buscado avançar e firmar sua inserção global. Atualmente integra a Aliança Atlântica e permanece como postulante à entrada na Comunidade Europeia. Transformações institucionais visam aperfeiçoar o sistema jurídico, combater práticas ilícitas e criar um cenário mais receptivo para aplicações financeiras e progresso duradouro. A Albânia também tem empreendido esforços para administrar os desafios relativos à pluralidade étnica em seu território, implementando ações inclusivas para grupos como gregos, macedônios e montenegrinos. Tais medidas denotam o crescente empenho em fomentar a valorização da diversidade e consolidar uma convivência equilibrada. A projeção da Albânia ultrapassa seus contornos físicos. Há núcleos albaneses relevantes em diversas nações balcânicas, incluindo a Macedônia do Norte, o Kosovo, o Montenegro e a Grécia. Essa presença espalhada
intensifica as ligações culturais e históricas entre os diferentes povos da área, destacando o papel do país como um eixo essencial de troca cultural. Desde os primórdios, a Albânia funcionou como interseção de tradições do Oriente e do Ocidente, aspecto perceptível em seu estilo arquitetônico, idioma falado e práticas cotidianas. O caráter multifacetado é um traço fundamental da expressão albanesa, mantido vivo por intermédio da música, dança típica, rituais espirituais e pela culinária peculiar. As populações albanesas que habitam outras partes dos Balcãs possuem um papel crucial na conservação dos elementos culturais da nação, comemorando eventos como o Dia da Emancipação e o feriado nacional com vigor e senso de pertencimento. Essas datas são marcadas por exibições de dança, vestimentas tradicionais, canções e iguarias autênticas, funcionando como uma ponte com suas origens. Paralelamente, essas celebrações enriquecem o universo cultural dos locais que os acolhem, estimulando a convivência entre diferentes tradições. Dentro do território nacional, os elementos naturais influenciam diretamente o clima, que apresenta padrões variados. Nas faixas costeiras do Adriático, predominam temperaturas altas no verão e invernos chuvosos amenos. No interior montanhoso, o clima é mais temperado, com verões frescos e rigorosos períodos de inverno com presença frequente de neve. Essa configuração climática favorece tanto o setor agrícola quanto o turismo. As zonas litorâneas são atrativas para os que procuram descanso junto ao mar, enquanto as cadeias de montanhas convidam à prática de esportes e atividades ao ar livre. A cidade de Tirana, centro administrativo da nação, localizada na zona centro-oeste, representa bem essa pluralidade. Circundada por relevos e campos férteis, apresenta variações climáticas perceptíveis. Os verões costumam ser quentes e iluminados, enquanto os invernos apresentam temperaturas mais brandas, alternando entre períodos secos e chuvosos, contribuindo para o cenário dinâmico da cidade. Tirana se diferencia ainda por sua mistura estilística em construções. Encontram-se exemplares da era otomana, projetos inspirados no fascismo italiano, estruturas comunistas e modernas edificações do presente. Um dos locais mais representativos é a Praça Skanderbeg, situada no núcleo central da capital. Cercada por construções emblemáticas como o Museu Histórico Nacional, a Mesquita Ethem Bey e o Teatro de Ópera e Balé, passou por remodelações recentes, tornando-se espaço acessível e multifuncional para encontros e atividades culturais. Essa renovação reflete o compromisso da cidade com a modernidade sem abdicar de sua memória coletiva. As formas de deslocamento dentro da Albânia são variadas e espelham a geografia e o grau de avanço da infraestrutura. O sistema coletivo de transporte conta com ônibus e os populares furgon, veículos menores que ligam centros urbanos e comunidades rurais, conhecidos por sua praticidade. As ferrovias ainda operam, mas sua utilização é restrita. A locação de veículos é uma alternativa prática para quem deseja explorar livremente o país. As principais estradas que unem grandes localidades têm recebido melhorias. Já os táxis são frequentes nos grandes centros, embora não adotem taxímetro, sendo necessário estipular valores previamente. Um detalhe singular, especialmente visível na capital, é a grande quantidade de automóveis de alto padrão nas ruas, simbolizando status e ascensão social num contexto ainda impactado por restrições econômicas do passado. Essa dualidade entre sofisticação e escassez evidencia desigualdades que persistem. Algumas zonas mostram evolução acelerada com prédios novos e comércio moderno, ao passo que outras lidam com deficiências estruturais e altos níveis de desemprego. O setor habitacional tem passado por um crescimento acelerado, particularmente em Tirana, estimulado pela elevação da procura e pela chegada de capitais estrangeiros. A edificação de imóveis e a restauração de áreas antigas têm impulsionado o progresso urbano, mas também trazido à tona questões ligadas ao custo de habitação. Os valores cobrados pelo aluguel aumentaram consideravelmente, limitando o acesso à moradia por parte de segmentos populacionais mais vulneráveis. O governo procura contornar o problema por meio de regulamentações no setor, incremento da transparência nas operações imobiliárias
e iniciativas voltadas para a criação de residências acessíveis e duradouras. A manutenção da vida cotidiana na Albânia tem um custo mais reduzido se comparado a outros territórios europeus, mas ainda assim representa um obstáculo para muitos moradores. O rendimento mensal mínimo é avaliado como insuficiente para cobrir as despesas básicas. Os aluguéis nas zonas mais centrais ultrapassam o montante do piso salarial, somando-se ainda tarifas de energia, água e coleta de resíduos. A alimentação em estabelecimentos simples possui preços médios acessíveis, assim como produtos essenciais, mas o aumento geral dos preços tem afetado fortemente os orçamentos familiares, principalmente entre os que vivem com rendas fixas. O fenômeno migratório continua sendo um traço marcante da realidade social da Albânia. Milhares deixaram o país em busca de melhorias, fixando-se em nações como Itália, Grécia, Alemanha e Estados Unidos. Essas comunidades no exterior têm papel essencial na sustentação da economia interna, com transferências financeiras que mantêm o consumo, viabilizam estudos e possibilitam obras de moradia. O poder público tem se empenhado em fomentar condições que incentivem o retorno ou investimento dos emigrantes através da melhoria do ambiente empresarial, estabilidade e segurança econômica. A possibilidade de adesão à comunidade europeia é vista como uma das perspectivas mais promissoras para o avanço da Albânia. A candidatura tem motivado reformas significativas, sobretudo nos campos jurídico e dos direitos humanos. A eventual integração abriria espaço para incremento de aplicações externas, participação em mercados ampliados e entrada em programas de desenvolvimento. Ademais, ajudaria no enfrentamento de entraves internos como desonestidade administrativa, desigualdade de oportunidades e evasão de talentos. A cultura local é caracterizada por acolhimento caloroso e um forte senso de unidade social. Receber convidados em casa para compartilhar pratos típicos e conversas é prática comum, fortalecendo os laços entre indivíduos. As praças e cafeterias funcionam como pontos de encontro e interação diária. As mulheres do país têm ocupado espaço central na sociedade e na vida familiar, com presença crescente em universidades e no mercado profissional, equilibrando modernidade com tradição. A gastronomia albanesa é diversa e muito influenciada por legados otomanos e pelas dietas mediterrâneas. Receitas como tortas recheadas e sobremesas com mel e nozes são bastante populares. O uso de temperos naturais e alimentos colhidos localmente mostra o valor dado à qualidade e frescor. No aspecto espiritual, o país se destaca pela convivência harmoniosa entre diferentes confissões, como muçulmanos, ortodoxos, católicos e a comunidade Bektashi, sendo esse respeito mútuo uma das características mais valorizadas da cultura albanesa. Você conhecia essas curiosidades sobre a Albânia? Compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora, e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.